Bom dia, hoje eu quero falar de novo sobre as Tartarugas Ninja. Já tem 2 vídeos aí sobre Tartarugas Ninja, mas fazer o que? Eu amo a Tartaruga Ninja. E vai ter mais vídeo ainda, pode crer. Hoje eu vou falar sobre mais um filme das Tartarugas. Nesse caso é Tartarugas Ninja O Retorno de 2007, que acaba sendo o filme mais esquecido das Tartarugas. Mentira, o mais esquecido é aquele Despertar das Tartarugas que saiu na Netflix. Pelo menos eu não vi, e vi muita pouca gente falando sobre. Deve ser porque é a continuação da série lá que não ficou tão famosa quanto as outras animações. Mas mesmo assim eu vou colocar que esse é o mais esquecido no título ou na thumb pra ficar mais legal. Esse filme aqui saiu em 2007. É feito todo em computação gráfica e foi uma tentativa de trazer de volta o sucesso das Tartarugas Ninja pros cinemas de novo, já que fazia a maior cota desde os filmes dos anos 90 e a animação de 2003 não atingiu um público tão grande quanto a original. Eu queria deixar uma coisa bem clara aqui. Esse filme não é uma continuação da trilogia dos anos 90. Não é. Tá bom? Não sei por que as pessoas acham isso. Se alguém falou isso em algum momento, ou não sei. Mas nem tem como ser verdade. Talvez o filme até tenha se vendido assim, ou sei lá, mas rapidinho você percebe muitas coisas que não se ligam com os originais. Inclusive na infância, eu achava que esse filme era na verdade uma continuação do desenho de 2003. E pelo menos aqui havia argumentos, como o filme ser lançado na época em que a série ainda estava no ar, e o redesign que a série sofreu na sua 7ª temporada, que deixou todos os personagens com o visual próximo ao do filme. Inclusive a April nesse filme tem ligação com antiguidades e tal, assim como na série, enquanto no filme dos anos 90 ela é repórter. Sem contar que no Brasil os dubladores eram até os mesmos. E eu sempre acreditei nisso, e eu fiquei bem triste em saber que não era verdade. Na verdade a série só sofreu um redesign pra ficar parecido com o filme e simular uma ligação que não existe. Que nem os Vingadores Unidos, aquele desenho dos Vingadores que começou de boa, mas conforme foi passando as temporadas, os personagens e as situações só pendiam mais pro CM, mesmo não tendo ligação nenhuma. E acaba que o filme é uma coisa nova, separada de tudo. E eu fiquei bem triste, porque eu gostava de pensar que fosse uma continuação, e sinceramente não tinha grandes impeditivos pra isso não. É só isso que eu queria dizer. Esse filme não é continuação de nada. É uma história nova. A diferença é que ela começa anos à frente do que a maioria das histórias começa. Mas enfim, vamos logo resumir esse filme. As Tartarugas Ninja, o retorno. O filme começa com uma narração braba falando sobre como as tartarugas já derrotaram o Destruidor há algum tempo aí. Ou seja, a história começa bem mais pra frente do que o usual. A narração corta pra falar sobre uns manos de 3.000 anos atrás. Eram uns guerreiros muito foda lá, que conquistavam outras coisas e descobriram sobre um alinhamento dos planetas que acontece a cada 3.000 anos. Uma parada bem genérica, mas beleza. Aí esse alinhamento gera um puta raio que cai em um ponto específico. E aí esses manos decidiram construir essa parada aí pra poder usar o poder desse alinhamento. Só que quando o raio caiu no líder deles, abriu um portal muito louco pra outro universo, onde 13 criaturas bem da feia fugiram pro nosso mundo. E como um efeito colateral do portal, geral que tava ali ao redor virou pedra. Menos o líder deles, que ganhou o poder da imortalidade. E agora tem que vagar sozinho pelo mundo sem os brother dele. E os bichos que fugiu estão por aí até hoje. Como ninguém nunca viu esses bichos, eu não sei, né? Mas beleza, vamos fingir que tá tudo certo. Volta pros tempos atuais na América do Sul, sei lá. Mostra uma vilazinha onde tem uns malucos abusando de geral. Quando eles vão pra floresta, eles são parados e atacados por um tal de espírito guardião da floresta. No fim, esse espírito aí era o próprio Leonardo, que aparece, saca a espada e simplesmente enfia no bucho do maluco sem mais nem menos. Depois devolve tudo que eles roubaram. É uma versão um pouco mais séria das tartarugas. Aparece a April. Ela foi lá pegar uma estátua antiga bem louca que, se você reparar, é um dos soldados de pedra lá. Mas aí ela ouviu essa história aí do guardião da floresta e já ficou meio esperta. E quando foi investigar, ela dá um jeito de cair num buraco de uma caverna e só não morre porque o Leonardo tava de olho. Olha, tem até letrinha animada pra identificar as tartarugas. Aí é revelado que o Léo tá aí a mocota já, que o Splinter enviou ele pra terminar o treinamento. Só não fica claro que treinamento é esse, né? Mas beleza. E ele não voltou pra casa ainda porque não se sente pronto. Aí por diz que os mano tartaruga tão perdidinhos sem ele liderando. Eles nem combatem mais o crime, agora o Donatello virou técnico de suporte de TI. Olha que maravilha. O Michelangelo arrumou uma fantasia de tartaruga, para que não saibam que ele é uma tartaruga. E agora ele trabalha fazendo festinha infantil. E o Rafael dorme o dia inteiro. Pelo menos acham que ele dorme o dia inteiro. Porque na realidade ele tá assim passando a noite toda fora batendo em bandido. Ele arrumou essa armadura aí não sei como. Provavelmente essa moto aí foi roubada também. Ele tá aí um tempinho caçando bandido, só que bem mais agressivamente e sem furtividade. A April diz que os manos precisam do Léo, mas ele não quer voltar antes de se sentir pronto pra não falhar no treinamento. Aí ele dá uma de Batman e some do nada. A April volta pra casa com a estátua e ela e o Casey vão entregar pro maluco que comprou ela, que no caso é esse mano do queixo grande aí, que você nem precisa pensar muito pra saber que é o general imortal lá. O filme também não tem de esconder. Depois que a April e o Casey vão embora, brota caralho o Clã do Pé, né? Se você não conhece, o nome dela é Carai mesmo. Não é nem palavrão, não. O Clã do Pé sem o Destruidor ficou no comando dela e virou uns mercenários aí que são contratados para diferentes serviços. Aqui eles foram contratados pelo Imortal lá para caçar as 13 criaturas, porque um alinhamento vai acontecer de novo
e ele quer mandar elas de volta pra poder ser imortal de novo. Enquanto isso, as tartarugas estão lá vivendo a vida delas todas tristonhas. Olha o Mike aí andando de skate, sendo mó legal. O Rafa continua suas peripécias noturnas até que ele acaba se encontrando com o Casey, que revela já saber a identidade do Rafa. Eles trocam uma ideia e dá pra ver como o Rafa tá amargurado sobre o Léo ter ido embora. Só que quando é a vez do Casey desabafar, o Rafa puxa o rum. Amigo, foda esse daí. O Léo decide voltar pra casa e ele vem dentro de um avião logo. Aí ele pula e o casco dele vira um asa delta, muito foda. No esconderijo ele se encontra com o rato e pede perdão por ter falhado no treinamento, porque ele acha que voltou sem estar pronto. Ele se reencontra com os irmãos dele, mas o Rafael ainda tá meio amargurado. Rafa e Léo tem um maior histórico de treta, e esse filme aqui foca a maior parte do drama na relação deles dois, vocês vão ver. O Léo fala que os manos estão muito corpo mole e leva eles pra treinar na cidade. Só que só treinamento, tá ligado? Não é pra se meter em brigas nem nada. O Léo até comenta sobre o tal do vigilante noturno e que os métodos dele não são legais. Mesmo que no fim não seja tão diferente assim do que as tartarugas faziam, né? Mas enfim. Só que a bagunça persegue as tartarugas e do outro lado da rua praticamente eles ouvem mó treta acontecendo. E mesmo contra as ordens do Léo, os cabas vão lá ver o que é. Eles encontram o clã do pé brigando com uma das criaturas que ninguém sabe como foi parar aí, ou como ela nunca foi vista, né, mas beleza. As tartarugas se metem no meio e a Karai já puxa a briga com o Léo. O Léo até tenta entender pra quem o clã tá trabalhando agora que o destruidor tá morto, mas eles metem o pé e agora as tartarugas têm que cuidar do bichão ali. Basicamente elas não conseguem. Vão caindo nos andares do prédio, destruindo tudo, ficando encurralado e tal. As tartarugas acabam se separando do bichão e aparecem as estátuas de pedra para levar ele. O imortal lá conseguiu reunir todas as estátuas dos soldados de pedra e dar vida pra ele. Com o ritual refeito, eles voltam a ser humanos mortais de novo. E agora eles estão na caçada das criaturas. As tartarugas veem a polícia chegando e vão embora. No esconderijo, o Rafa e o Léo ficam se culpando pela treta ter dado errado. Eles até tentam esconder isso do mestre Splinter, mas não dura muito. Aí eles tomam uma bronca do velho, principalmente o Leonardo, né, porque ele não tá conseguindo juntar a equipe de novo. Rola uma montagem de cenas onde o clã do pé e os soldados de pedra capturam outras criaturas, faltando poucas delas agora. O Rafa aparece pra falar com o Casey. A irmã sai por aí é muito desnutrida, cê é louco. Alguém dá algo pra essa menina comer, olha essa cintura e esses braços, Jesus. Se bater um vento, leva embora. No telhado, o Rafa avista outra das criaturas e eles vão atrás. Só que os soldados de pedra aparecem e botam o Rafa pra dormir. Aí o Casey tem que proteger ele da criatura. E nessa os mano quase morrem. O Rafa até fica com parte do casco perfurado. Ele bota a tartaruga no chão da casa dele e chama os outros pra ver. Com a pedra que perfurou o Rafa e o depoimento do Casey sobre as estátuas, a April consegue identificar a lenda dos manos imortais lá do flashback. Agora as tartarugas sabem sobre as criaturas e sobre as estátuas. E mesmo que não tenha feito muito esforço pra esconder isso, o filme ainda trata a revelação do mano que comprou as estátuas lá, como sendo o guerreiro imortal, fosse surpreendente pra gente. E pra conveniência do roteiro, a logotipo do cara tá escrita no dardo que botou o Rafa pra dormir. Rafa e Léo tretam de novo e o Rafa sai da equipe de vez. Nessas horas os generais de pedra começam a questionar o Winters, né? Porque eles acordaram agora e querem continuar sendo imortais, enquanto o Winters quer acabar com tudo. As tartarugas investigam as criaturas e a lenda. Olha a April aí parecendo a Gwen do Ben 10. Eles descobrem que o portal vai ser aberto de novo no dia seguinte, e que se não impedirem, em semanas as criaturas que saírem vão ter acabado com o planeta todo. Mas por que é que a gente precisa do Rafa? É o temperamento dele que sempre coloca nossas missões em risco. Tá legal, Léo, você que sabe, só que ninguém tava falando dele. O Léo tá puto com o Rafa e o Splinter manda ele ir atrás do irmão pra completar a equipe de novo. O Rafa tava na caça da penúltima criatura que faltava. Era um demôniozinho aí que tava bagunçando o restaurante. O Rafa toma o maior pau pra esse bichinho aí. O Rafael consegue espantar o bichinho, ao invés de capturar, né? Mas beleza. Saindo de lá, ele dá de cara com o Leonardo e mete uma fuga. Ele acaba sendo encurralado e o Léo agora vai mandar o discurso pra ele parar. Ele tá de brincadeira. Ele tá me passando um sermão. Mas o Moreno tá ignorante hoje e parte pra briga. E rapidinho ele perde o capacete e revela quem é. Aí rola uma discussão entre eles que é bem legal. Apesar do roteiro desse filme não ser lá grande coisa, ele ainda assim trabalha decentemente a relação deles dois, que acaba sendo o foco principal do filme mesmo. E é aqui que a briga começa de verdade. O clima fica tenso mesmo e eles caem na porrada. E apesar das coreografias não serem aquela maravilha ápice do cinema, ainda é uma luta boa e a animação é bem bonita. A chuva dá um clima bem legal e até a câmera ajuda. Provavelmente essa é a melhor cena do filme mesmo. A luta acaba com a vitória do Rafa, mas ele percebe o que tá fazendo e mete o pé. Nessa hora o Léo é atacado pelos generais de pedra. Eles querem usar o Léo como falso último monstro para que os planos do Winter não funcionem. E eles continuam imortais. O Rafa vê, mas não consegue ajudar a tempo. O Rafa volta pra casa quebrando tudo, super arrependido. O Splinter consola ele e geral se reúne pra ir salvar o Léo. O clã do pé tá fazendo a segurança do prédio do Winters e mesmo assim, a Karai cai nesse truque idiota de distração do Casey, usando uma máscara de tartaruga para que os outros possam entrar pulando um muro. Aí não dá, né? E eles estão indo lá porque o Winters construiu um prédio no mesmo lugar que caiu o raio da última vez. Quando acontece um alinhamento e o portal se abre, a parada já não funciona, porque o Léo não é o último monstro. Aí os generais
generais de pedra fazem a revolta deles. Enquanto isso, tá geral lá fora trocando soco com o clã do pé. Porradaria sinistra. Eles conseguem entrar no prédio e trancar as portas. E a sala super importante e secreta fica logo na entrada, muito foda. Eles libertam o Léo e os manos finalmente se entendem. O Winters toma um pau das generais e conta pra galera que pra impedir os generais de pedra eles precisam achar o último monstro. O clã do pé, April e o Casey vão trazer o monstro e os outros vão cair na porrada com os generais. A porradaria corre solta e insana lá. As cenas de ação desse filme são realmente bem legais. Logo os manos aparecem com o último monstro, que é a porra de um dinossauro. Não, esse ratinho aí passar despercebido até dá pra comprar. Mas esse bichão aí ninguém vê por mais de 3.000 anos é sacanagem. Eles chegam capotando tudo com a Kombi deles e o monstro entra direto no portal, levando até os generais junto. A maldição é desfeita e eles são jogados no mundo dos monstros. Os manos comemoram e a Karai chega e solta que o destruidor ainda tá vivo. E vai embora. Simples assim. É sempre assim. A gente quase se mata e ele que recebe os agradecimentos. Como assim, Rafa? O que você tá querendo receber aí? O Winters fica feliz e morre sumindo no ar. Pique Fiona se transformando no fim de Shrek. Aí o Mike faz umas piadas, eles guardam o capacete do Winters de recordação e o Rafa aposenta o capacete dele de vigilante noturno também. O filme encerra com uma cena muito semelhante do começo do filme, com uma narração do Rafael agora, falando como eles são unidos e foda. Enfim. Agora opiniões. Esse filme tem muitos defeitos. Alguns eu salientei durante o resumo, sobre alguns pontos na trama que não são bem explicados. Alguns personagens que são deixados meio de lado, mas não é nada que de fato torne o filme ruim. Só um pouco mais fraco mesmo. Tipo esse treinamento do Leonardo longe, não é muito bem explicado. O porquê o Splinter não deixar as tartarugas combaterem o crime na ausência do Léo também é meio superficial. É uma coisa ou outra que não fica tão explícito. O ponto alto do filme com certeza é a relação entre o Leonardo e o Rafael. Na maioria das mídias eles são as tartarugas principais e geralmente estão discutindo e se ajudando no final. Aqui o filme todo acaba sendo sobre isso e funciona muito bem ao meu ver. Não é como o filme de 2014 em que em alguns momentos eles brigam, mas quando se separam o Rafa percebe que não pode deixar as coisas assim. Apesar da fórmula ser a mesma, lá não tem muito foco narrativo. Aqui tem. Foda é que isso tira muito do foco do Donatello e do Michelangelo. O filme é bem curtinho, não dá pra trabalhar muito bem em todos eles. Mas ainda assim alguma coisa dava pra fazer, né? Porque aqui o Michelangelo só solta umas piadas durante o filme e o Donatello só fica ou corrigindo ele ou explicando alguma coisa e mais nada. Eles ainda têm carisma, mas ainda assim ficam escanteados pelo drama dos outros dois. O resto dos personagens, sinceramente, você caga bastante pra qualquer um. O Splinter é legal, mas também não é nada demais. April e Casey estão ali fazendo o papel deles e é isso aí. Os vilões são maneiros de visual e pá, mas também não rola profundidade. O Winters é legal com esse papo de auto-penitência, mas é só isso mesmo. E o clã do pé tá ali, né? Não fazem muita diferença no filme não. A animação eu gosto na maioria do tempo. A cena deles lutando na chuva é realmente muito bonita. As cenas na cidade são bem bonitas, mas eu acho que é mais por causa desse filtro de escuridão aí. Porque tipo, no esconderijo ou lugares mais iluminados eu já acho que não combina tanto. Acho que fica mais feinho. No geral, é simplesmente o melhor filme das Tartarugas Ninja. Não ironicamente. Vamos concordar, as Tartarugas nunca foram bem grande sucesso no cinema. Talvez o primeiro filme, mas ele é muito datado e bem bobo na verdade. Foi feito para acompanhar o desenho, não para ser um grande filme. E as sequências seguem essa linha. Tivemos esse filme em 2007 e depois os live actions em 2014 e 2016, que por mais que eu goste também não são lá grandes filmes. A animação recente tem realmente alguns acertos, mas também comete muitos erros e eu acho paia, ó. E o filme da série que tem na Netflix até parece bom, mas eu não assisti ainda, então não tô considerando. Olhando essa franquia de filmes, você percebe que não tem nenhum filmaço aqui. E tudo bem, não precisa ter. No fim é tudo pra vender brinquedo. Mas como a régua não é muito alta, esse filme de 2007 acaba sendo provavelmente o melhor entre eles, na minha opinião. Esse filme veio pra revitalizar a franquia no cinema e trazer um novo público. Agora você me pergunta, ele conseguiu? Não, ele não conseguiu. A animação não foi muito bem recebida pelas críticas. E apesar do público até ter gostado, nem tanta gente assim foi ver o filme, fazendo uma bilheteria apenas de 95 milhões de dólares. O lado bom é que o filme custou tipo 34. Foi um filme bem barato. E dá pra perceber porque a animação, mesmo sendo bem bonita, ainda não tava no nível de outras que eram lançadas na mesma época. Bom, o filme se pagou e deu uma grana. Beleza, vamos fazer uma sequência, né? Sim, ia ter uma sequência, mas não teve. A ideia era meio que adaptar o arco mais famoso das tartarugas, que é o último Ronin. Nesse arco, todas as tartarugas morrem, menos o Michelangelo. Aí ele fica super sério e usa todas as armas das tartarugas em uma jornada de vingança. É uma história bem pesada para um filme infantil, né? E é mesmo. Por isso que no filme 2 o Destruidor ia retornar e transformar as tartarugas e o rato em animais normais. E o Michelangelo ia passar o filme todo sozinho tentando trazê-los de volta. Eu não sei se eu ia querer ver um filme todo no Michelangelo sozinho. Eu acho que não ia dar boa não. Enfim, o filme não aconteceu porque a Imagine Studios, que fez esse filme, estava passando por um aperto e teve que fechar o seu estúdio de animação. Fora o fato de que a Nickelodeon e a Paramount na mesma época compraram os direitos das tartarugas para produzir uma série nova animada e uma nova franquia live action, o que resultou nos filmes do Michael Bay e na série 3D que deve ser a melhor versão das tartarugas já criada. Isso é quase unânime. Enfim.
Esse foi o vídeo sobre as Tartarugas Ninja: O Retorno. Em algum momento eu trarei vídeos tanto das animações novas quanto dos filmes antigos. Se pá, até das séries também. Vocês sabiam que teve uma série live action dos anos 90 com uma tartaruga fêmea? É, compadre. O bagulho era louco. Vocês sabiam também que tem um jogo desse filme? Dá pra fazer vídeo sobre isso também. Dito isso, Leonardo, melhor Tartaruga Ninja, independentemente da versão. Shot pizza king, can't stop these radical dudes. The secret of the ooh, and the chosen few. My birds on the shadows to make their move.